terror que me destrói por dentro. Ai, foi cair esse título logo na live da quinta série, não tem jeito. Mas por quê? Se existe um filme de terror que me perturbou por dias, semanas e até meses depois de assistir, foi Lake Mungo. Conheço, isso é bom que daí o vídeo vai ficar mais interessante, Esse é um né? filme que conta sobre Conheço, o trágico sumiço de Alice Palmer, uma jovem de 16 anos que desapareceu após passar um dia Tá. num lago com a família. Logo após o incidente, os pais acionam as autoridades que começam a fazer buscas incansáveis por ela. Barcos e mergulhadores Quando a vasculham a gente assistiu 10 região, minutos do vídeo, tinha clicado aquela hora, mano. até que de noite encontram seu corpo sem vida no fundo do lago. Não. Passa logo. Essa tragédia por si só carrega um peso imenso. Tira Mas as logo, coisas cara. estão Tô traumatizado do vídeo do Thomas com essas pessoas censuradas aí, cara. Vocês viram que deu restrição de idade mesmo assim, né? rumo Que ainda raiva, pior mano. dias depois de sua morte. Fake react? Started happening around the house. Não, A mas eu não tinha família visto, passa a tinha ouvir clicado. barulhos inexplicáveis em casa. Tem pesadelos reais com Alice. E notam sua presença em fotos e gravações de câmera. É o fantasma, o espírito. Conforme o filme avança, segredos enterrados emergem e é sugerido que ela não morreu por causa de um E é estilo found footage, parece, simples né? afogamento. And I realized there was nothing. Tudo muda quando a família encontra uma prova que redefiniria a história. Eles acham o celular de Alice enterrado por ela mesma no lago semanas antes de sua morte. Dentro dele, eis uma gravação. E na gravação, Aquilo ali é um ponto branco? Ih, caraca, sai fora, ô! Tá, é a menina, Ai, não, sai fora. esse é o corpo de Alice, inchado e afogado, caminhando em direção a ela mesma enquanto viva. Alguma coisa aqui não faz sentido. Por quê e como ela viu o próprio cadáver? Seria ele outra versão dela mesma? Ou um presságio de um destino? Pô, inevitável? interessante, hein, cara, esse filme mesmo, caraca. Bom, essas perguntas eu não sei responder. O que eu sei é que essa cena não só me causa medo, como me faz sentir terror existencial. O tipo que não vem de monstros, mas da sensação que tem algo errado na realidade. Como se a noção de tempo, identidade e existência não fizessem nenhum Caraca, sentido. ó, interessante mesmo, né? Eu gostei de ter desse filme, você assistiu, dá pra gente ir em live qualquer Esse é hora, um dos né? terrores que me causa mais Pô, que medo. maneiro, cara. E o que eu vou falar no vídeo de hoje. Credo, que isso. Não existe um nome certo pra ele, mas a gente pode chamar de horror existencial, com algumas ressalvas. Nesse vídeo eu vou dividir ele em 3 vertentes, cada um causando medo de forma distinta, A gente jogou, hein? mas Que todos isso? quebrando algum senso da realidade e causando a mesma sensação de estranhamento em nós. Para aproveitar a experiência ao máximo, cogite apagar a luz ou sentar confortável na cadeira. Mas Estou aqui. antes de seguir pro vídeo, Seguindo pro vídeo. Não se olha no espelho? Eu tenho um espelho no meu quarto. você deve estar se perguntando o que Lake Mungo tem a ver com terror existencial. Bom, de fato, É porque você não sabe. Gera o uma filme crise não é existencial sobre isso, mesmo, né? mas algo nessa cena é diferente. Não basta a personagem ter um vislumbre do que seria a sua morte. Mas assim, cara, mas só uma pergunta, tipo, quem que tá gravando isso nesse filme, né? Tipo assim, porque é uma. Tá ligado? Ela ainda tá sendo Quer assombrada dizer, que é uma fita que os caras realmente pegaram. Tipo assim, quem que tá com a câmera ainda em direção à mina inchada por lá, né? outra versão de si mesmo. Pelo menos o que parece. O filme não deixa nada explícito, mas a cena carrega, inegavelmente, o conceito de doppelgangers. Um doppelganger seria um tipo de fantasma, cópia ou versão idêntica de uma Aí pessoa fora, viva caô. que geralmente aparece pra ela mesma. Se tem algo pior que ser assombrado por um fantasma, é ser assombrado por um fantasma de nós. Deveríamos ter total controle das nossas ações e identidade, mas quando vemos uma cópia ou quando o reflexo no espelho mexe diferente, esse controle se Nossa, que antigo, quebra. hein?
Esse O vídeo é mesmo antigo. acontece ao ver um familiar ou conhecido que na verdade não age como eles. Hey, sweetie. Tem algo muito inquietante em ver alguém que você confia, na verdade, ser outra pessoa, fantasma ou seja lá o que tomou o corpo dela. Esse medo brinca com a Ai, ambiguidade acho que e temos toca no problemas. terror, que vamos chamar de ontológico. Caraca, Ou cara. quando a Não, identidade isso dá medo mesmo, né, cara? É um conceito que tá muito popular hoje em dia por causa do Mandelão lá, né, cara? Se bem que já faz alguns anos que foi isso, né? Mas ainda tá em alta, vai. Tem bastante séries que falam sobre isso, mas foi porque realmente é muito interessante esse conceito de substitutos e coisas assim, né, cara? não faz sentido. Doppelgangers são sem dúvida os que mais mexem com isso. O conceito foi criado em 1796 por um escritor alemão, mas isso não quer dizer que não existia. A verdade é que era presente em diversas culturas e geralmente visto como um mau presságio. Em 1771, o famoso escritor Goethe teria visto uma versão de si mesmo numa trilha, vindo no sentido contrário. Em Sai fora, cara! 1845 ocorreu o caso mais bizarro já relatado. Uma professora chamada Emily Saguet teria sido avistada em lugares diferentes e por várias vezes numa escola da Livônia. Alunos diziam ver uma cópia dela espelhando suas ações, se materializava na aula, e um dia, quando Emily estava no jardim Caraca, né? Pô, professora, nunca falta. O dia que falta vem o substituto. de fora, sua cópia apareceu sentada numa que cadeira sacanagem, da hein? sala de aula. O caso foi relatado por uma de suas alunas em 1860, e a pergunta que fica é: seria essa apenas uma história dos alunos ou um fenômeno real de doppelganger? Na cultura popular e no passar do tempo, Eu nunca vi esse filme Nós aí, mano. o conceito foi usado em livros, Esse eu não filmes, vi ainda. séries e até ganhado força na internet. Eu assisti o Corra, esse não. O Analog Horror Mandela Catalog talvez seja o exemplo mais famoso com os alternates. Que a gente viu as 3 primeiras partes, mas não viu as 2 últimas do canal do Pombo Atômico. Um dia eu assisto. Não Mas necessariamente o que a galera realmente gosta são só a primeira e a segunda. Depois doppelgangers, meio que o bagulho mas se entidades perde. demoníacas que replicam humanos quase perfeitos. Caraca, que isso, cara? O mesmo acontece em jogos como No, I'm Not Human. Irado, né, cara? Esse jogo aí é só uma demo, né? Vamos ver se um dia vai sair pra valer a versão completa. Mas eu joguei no canal, se eu não tiver visto, né? E resumindo muito, você recebe visitas em casa e tem que decidir se elas são reais ou falsos Conceito humanos. irado, né, mano? Muito irado. Bom, se forem de verdade, eles são inofensivos. Mas se você errar na sua análise e não notar uma coisa estranha, já era, cara. É game over. Essa ambiguidade é o que Esse bicho aqui, ele basicamente pega... Bom, não vou dar torna o spoiler horror do antológico jogo, né? tão bizarro. E um filme que usa ela muito bem é A Coisa, de 82. Coisa? Mais tarde eu volto nele para falar do Isso. aspecto cósmico. Mas adiantando, vários homens na Antártica precisam decidir entre eles quais são reais e qual foi tomado pela coisa. Caraca, que irado! Um alien que não tem forma e é capaz de doideira, imitar qualquer interessante. corpo que é similar. Já é Bom, absurdo já sei qual é agora, né? pensar num ser de outro planeta que não tem forma. Agora, quando ele quebra os limites de identidade, piora muito, mano. Mas olha, tem algo ainda mais aterrador que A Coisa ou qualquer história de Ah, falsos que irado, né? Ensinar o Felipe Neto aqui, ó, como sempre. humanos. Pior que distinguir entre um humano real e um falso é pensar na possibilidade que nenhum deles seja falso. Nunca viu The Thing de John Carpenter? Não, nunca vi não, cara. E se não houver uma cópia, Interessante, né? mas sim duas Era consciências aquele dali? iguais Achei muito irado, hein, coexistindo? cara, o conceito. Isso me faz pensar duas vezes na cena de Lake Mungo. É o último tópico que eu vou falar por agora. E também o tema central em Soma. Esse é um jogo Ah, a gente que jogou o começo do som uma se vez, passa né? num futuro onde a humanidade foi extinta. Muito pouco, mas a gente E onde jogou. os últimos humanos transferiram sua consciência para máquinas. Se o que nos define como nós mesmos é a O jogo não consciência, tava rodando muito bem também, né? Clássico do terror, um dos melhores. Tem que ver, então. então que isso dia. torna as máquinas humanas? Por várias vezes você vê esses robôs com consciência humana sofrendo em dor, presos indefinidamente. Então acabar com o sofrimento deles, né, cara? Isso que eu faria se estivesse jogando, né? Em dado momento, o seu corpo apresenta alguns defeitos e você tem que pegar um novo para seguir a jornada. Ué, mas O problema é que a transferência Ué, a gente é um robô também? Ó, tomei spoiler Isso não rola como Tomei esperado. spoiler do som agora, Em sai vez de fora, simplesmente filho. Mas mudar, caraca, mano. você é copiado. Seu antigo eu continua existindo no Caraca, corpo que anterior, sacanagem, cara. aquele que jogamos durante todo esse tempo.
e que agora vai ficar duplicado por 5. Caraca! Porra, velho, caraca. Na prática, Pô, podia colocar em outras palavras essa parte aqui, né? Caraca, a mano. ideia de Pô, consciências velho. duplicadas é inalcançável, Nossa, que ou no melhor vacilação, cenário, cara. algo que a nossa mente não processa. Pô, Mas é graças à soma, tomei o plot Blake twist do Mungo plot e todo o twist, conceito mano. de Doppelganger Tá bom, vai, que a faz gente pode parte. encarar esse terror. Ele quebra as noções básicas de identidade e por isso que incomoda Esse tanto. Felipe Neto não tem condição, Mas né, como eu cara? disse, ele não é o único. A realidade não faz sentido. E quando não só a identidade entra em conflito, como a própria noção da realidade, o que acontece quando o mundo ao redor começa a falhar? O que resta pra nós? Esse é o segundo ponto do vídeo e o que vamos chamar de terror, da ruptura da realidade. A nossa mente depende de certos padrões e de consistência. Se sentirmos que a realidade falha de alguma forma, a gente falha também. Um pequeno deslize na lógica do mundo, uma lembrança que não bate com os fatos. Um evento impossível aconteceu com os olhos acontecendo dela? diante de nós. Parece que algo tá errado, mas você não sabe explicar. Algo bem próximo disso na vida real é o efeito Mandela. A estranha sensação de ter certeza absoluta de algo só pra descobrir que esse algo nunca aconteceu daquela maneira. Há quem fique tenso. Já teve gente com um efeito Mandela aqui no canal, né? Achando que eu já tinha visto vídeos e na verdade eu não ter uma tinha. experiência como essa e que seja prova de universos paralelos. Outros preferem acreditar que não passa de histeria. Seja lá qual for o caso, é inegável que pensar nisso dá um nervoso. Outro estado que também buga a noção de realidade é a hipnagogia. O estado que ocorre entre vigília e sono e marcado por várias alucinações. Ele está presente na terrível paralisia do sono. Um tipo de pesadelo onde a pessoa não pode mexer o corpo e ainda vê vários bichos. Eu já falei algumas vezes da minha experiência, eu acho que eu tive uma paralisia do sono, eu não sei se eu tive, por quê? Porque eu tava de barriga pra baixo, então meio que não vi nada, tá ligado? Só sei que eu meio que acordei e senti uma pressão assim no peito, uma dor, e depois, e foi isso, sabe? Meio que eu não conseguia sair dali mesmo. Mas já faz algum tempo eu já tô começando a perder essa memória. Olha, assim. a ciência deixa claro que isso é normal e que o vulto na sua cama não existe de verdade. Mas falar é muito fácil. Só quem teve um episódio sabe o quão traumatizante pode ser. E também o quão confuso. Justamente porque ele não tá nem no mundo do sonho, nem na vida real. Não. Por um momento, Na fronteira do mundo real com o mundo espiritual, né, presos cara? no Sei limbo, lá, cara. onde o espaço é Isso distorcido. é uma e onde o criatura tempo mesmo, se sai fora, comporta tenho medo dessas diferente. coisas, cara. Minutos viram horas, dias, semanas e até soam como a eternidade. Ai, Skinamarink credo. é um filme que eu sempre falo no canal. Nossa, E o que melhor filme é exemplo esse, de cara? estado de limbo, se Interessante. tem uma obra que entrar fundo nele, é essa, cara. Já começa que os Pera, eu acho que eu protagonistas sei qual filme é esse. É um que ele recomendou em outro vídeo que a gente já viu dele mesmo, né? são crianças sozinhas em casa. É, esse cara é Elas interessante acordam pra de um caramba longo esse filme. cochilo e os pais sumiram. Nunca Objetos tive, você desaparecem vai sem nenhum atrás de você. sentido. E parece que elas Pou! estão presas Pera num aí, pesadelo então. infinito. Uma Pera aí, paralisia rapaziada, do vou sono mostrar o que na você faz verdade com o- soa Com o estranhamente real. substituto. Pô, era bom se viesse o substituto na real, né? Que eu pegava ele, trancava ele, deixava ele editando pra mim, São cara. horas, dias ou sabe lá quanto tempo. Nenhum sinal aparente dos pais. Pô, eu queria ver esse filme, hein, mano. O que vocês acham a gente vê na Twitch, na próxima vez que eu fizer live lá? Só sei onde tem, né? Tem que dar uma pesquisada, A mano. casa permanece escura. Se a gente não achar também, a gente consegue dar um jeitinho, né? E pra piorar, Ih, caraca, sai fora. Vem aqui em cima é o caramba, cara. Anatomy é Pô, um mas não jogo tem. Não dá pra ligar a polícia, não, bem cara? parecido. Ele também é sobre uma casa escura e parece um pesadelo infantil como em Pô, se eu acordasse de madrugada e meus pais tivessem sumido, eu ligaria pra polícia. Skinamarink. Você tá numa casa escutando uma série de fitas e ela vai mudando. Os espaços se distorcem. Os sons ficam mais inquietantes. E a própria casa se torna consciente da sua presença. Eita. Quase como um organismo Me lembrou aquele mapa do Doom que a gente viu uma vez. Da próxima vez, já fez live lá. Eu fiz uma live semana passada meio secreta, assim. Não, semana passada não, essa semana. Foi na última live que a gente teve, quarta-feira. Quarta-feira que
O começo eu fiz das 9 até... Das 9 não, das 10 até as 11 eu fiz lá na Twitch, meio secreta pra Vivo. testar. Uma forma de vida que não mais abriga o jogador, mas que consome Mas eu vou tirar um dia específico da semana pra isso. ele. Se esses dois casos Cara, quebram tá algum acontecendo limiar da uma boca realidade, mesmo. The Backrooms vai ao extremo. Claro. Ela é uma série criada por Kenny Pixels, que conta sobre um espaço onde Também já viu aqui no canal, né? nada faz sentido, e onde a única forma de acessá-lo é literalmente num glitch da realidade. Você tá de boa vivendo quando de repente atravessa o chão e cai nesse lugar Caraca. deveras atípico. Pô, é muito irado o jeito que... Eu não sei como... É no... em algum lugar, né? O cara... Pô, fica muito irado a estética da parada. O fenômeno das Backrooms E aí, Miguel Mapping Ball? foi e continua sendo explorado no terror. Geralmente você começa nesse lugar e no caminho pra saída encontra áreas cada vez mais estranhas, como isso. Ou isso aqui. Pior que esse prédio existe mesmo, né? A gente viu em algum vídeo também. Na maioria das versões, elas são habitadas por entidades monstruosas. E pessoalmente, eu acho que não precisa. Qualquer dia eu vou jogar o jogo das Backrooms aqui em live, mano. Você tem que... O simples terror voltar a de estar jogar, eu vou preso num jogar. lugar como esse, e onde nenhuma forma de vida existe além de você, é mais que suficiente. A verdade é que as obras de terror nem sempre precisam de monstros. Gosto muito do teu canal, fico feliz, cara. Basta Que nos bom, meu colocar em amigo. lugares absurdos, em estados de limbo, ou simplesmente quebrar uma regra dita por si absoluta. Quando isso acontece, sentimos um tipo diferente de medo, o que supera, ou ao menos empata com o terror de identidade. Na minha opinião, só tem uma coisa pior que os dois. Ela tá justamente lá em cima nos céus. Soa como Deus, mas por favor, Ih, terror cósmico agora, não né? se engane. O falso Deus escondido nos céus. Quiet Apocalypse é um curto do YouTube de terror cósmico. Eu acho que é esse daí que eu vi um vídeo do Amin uma vez. Cara, foi um dos primeiros vídeos que o Amin postou, lembro até hoje que eu assisti. O terceiro e último ponto do vídeo. Assisti no canal. Na história, criaturas colossais Eu tomaram acho que a é sobre. Terra. Eu acho que é. Não se mas sabe faz ao muito certo tempo, faz quando mais elas de um ano. chegaram e de onde vieram. Mas é sabido que se alimentam de Não, seres não sei, humanos, não lembro dessas e elas não estão imagens. felizes de estarem ali. E que um dia, inevitavelmente, todos nós seremos consumidos por elas. Caraca, mas. Pô, vocês não tão felizes, então vão embora, né, cara? Porque aí tem que consumir a humanidade, né? Qual que é a lógica? Se não do bagulho, essa é a cara? melhor obra recente sobre horror cósmico, com certeza é uma das melhores. Diferente dos Ah, outros tô me temas do lembrando, vídeo, não. ele não se prende a conflitos de identidade e realidade, mas nos coloca diante de algo que transcende tudo isso. Eu acho que é um medo ainda maior, cara, do ser humano. E que não tem como você quantificar tanto assim, ou. Não tem nenhuma obra que eu acho que pegue isso e coloque tão bem, cara. Que é o medo do ser humano de ser a presa da parada, né, cara? Que o ser humano hoje em dia tá muito acostumado a ser o topo da cadeia alimentar, né? A gente não tá acostumado a ser igual um animal, assim, que, sabe, que é caçado, sabe? Tipo assim, colocar o ser humano no papel do. Que nem aqui, cara. Que não é só aquele papel da. Tipo assim, de você estar sendo caçado por um monstro. É literalmente a sensação de que você tá sendo caçado e não tem nada que você possa fazer pra se livrar disso. Que é mais ou menos o que rola aqui. Tipo, esses seres são. Acho que o How Tomorrows faz isso um pouco, né? Tipo assim, esses seres são extremamente poderosos e não tem nada que você possa fazer pra derrotar eles. Apenas aceitar esse destino e o quão aterrorizante é isso, né? Interessante. Uma coisa muito maior, vasta e além da nossa compreensão. O terror cósmico, se desse pra resumir, é um subgênero que destrói a própria existência. Lovecraft foi um dos pioneiros a explorá-lo, criando conceitos que, mesmo Quer escritos, ser predador, Vani? Só uma pergunta. são difíceis de entender. O que você quis dizer com isso, cara? Na grande parte, Ah, não, que isso, cara. Meu Deus, cara. Pô, você fez isso. Não acredito que você me colocou nessas calças curtas aqui, pô. Não tinha sacado a As sua histórias malícia, cara. descrevem Caraca, cara cenários maldoso, cara. destituídos de sentido. Pô, você falou isso, me veio em mente o predador do filme, cara. Pô, você Entidades vê, se você cósmicas falando essa que não são nem maldade boas aí, ou cara. ruins, Caraca, apenas estão além da nossa cara. capacidade Que cara de cruel, entendê-las. cara. Abre aspas. A coisa não pode ser descrita. Não há linguagem para tais abismos de gritos e loucuras imemoriais. Caraca. Tais contradições sobrenaturais de toda a matéria, força e ordem cósmica. A montanha andou ou tropeçou. Fecha aspas.
Aqui, em seu livro Chamado de Cthulhu, Lovecraft se refere a uma criatura cósmica por algo inominável. Quase um deus, tão colossal e incompreensível deus, né, que seu basicamente, simples né? andar parece uma montanha em movimento. Para um mero mortal do tamanho de uma formiga, compreender algo assim poderia ser o fim, tanto para sua mente quanto para o corpo. Que E falando isso? de corpo e entidades absurdas, a coisa é o exemplo perfeito. Olha lá, voltamos Como pra eu isso. falei no Interessante começo pra do caramba. vídeo, o filme conta sobre um grupo de homens no gelo lidando com um alien um pouco diferente. Ele não tem forma e, de novo, não é um vilão nem um monstro maligno. É apenas um ser que não se importa com a humanidade. Seu único instinto É um ser, isso é a parada, né? Que ele vê a gente, que nem ele falou, como uma formiga, né, cara? Tipo assim, quando a gente vai lá pô, é tipo assim, é tipo uma criança que vai lá e mata um inseto, tá ligado? Essa criança, ela não necessariamente é má. Tipo, ela não tá fazendo aquilo na maldade, muitas vezes, né? Ela só tá fazendo, tipo, ela meio que não liga, sabe? Ela simplesmente não vê a vida, tipo assim, ela não dá importância à vida da formiga. Ou a gente mesmo faz isso, né? Pô, quem nunca matou aí uma aranha, pô, qualquer bicho aí, né? Qualquer inseto aí, mano. Qualquer bicho também não, né? Pelo amor de Deus, mas tipo, qualquer inseto, né? Pô, tipo assim, quando você mata uma barata, você se importa com a vida dela? Não, você tá fazendo aquilo necessariamente na maldade? Você não acha que você tá sendo mal, né, cara, por fazer isso, né? Esse filme morria de medo, bom filme pra ver em live. Então, eu tô pensando, interessante, né, cara? Mas eu queria ver mesmo esse daqui, ó, sendo sincero. Que eu acho que isso daqui ia dar nossa, eu ia me borrar assim as calças. Então eu não queria mais isso daqui, ó. Esquina Marink aqui, ó, cara. é imitar, consumir e sobreviver a custo de vidas alheias. O interessante é que ele toca no tema dos falsos humanos, e por isso que dá um medinho a mais. Mas ele é bem mais que isso. Diferente de outras criaturas que destroem a mente, a coisa foca mais no terror corporal. Que isso? Que sendo É absurdo ver cocô um do cachorro bicho? com patas como essa. Ou ver uma barriga que na verdade é a boca dele. Ou Que sei lá engraçado. que é essa. Tal como essa, grande parte das criaturas cósmicas não tem uma forma. E isso acontece no Cthulhu, por exemplo. Essa é a criação mais famosa de Lovecraft, dita por repousar na cidade de R'lyeh, no fundo do Oceano Pacífico. Ele teria um culto que o venera. Dizem que quando acordar vai trazer uma era de caos e que sua mera presença induziria a insanidade de quem o contemple. Isso na forma que conhecemos. Imagina a original. Azathoth é outro menos famoso, mas não menos bizarro. Sendo cachorro me dava dó dos Ele residiria no doguinhos. centro do universo e é retratado como uma massa amorfa e desprovida de propósito. Esse aí, que eu não vou falar o nome, já assumiria formas humanas Nyarlathotep. para interagir conosco Isso daí aparece no RPG do Jovem Nerd. e manipularia os mortais para cumprir o desígnio de seu mestre, o Azathoth. De novo, sua forma original. Pô, que isso, cara? Forma original dele é o fantasmático do Ben 10, cara? Seria Porra é essa, cara? inimaginável. Como assim, Cara, eu poderia Como ficar assim? horas falando de mais e mais monstros, mas o terror cósmico não é só sobre eles. Tinha também a cena Para que o além de rosto criaturas derretia, foi absurdas, uma loucura. basta Eita. contemplar algo ou uma luz que não deve ser olhada. Então somos levados à insanidade. The Lighthouse, ou em português O Farol, Esse é muito bom mesmo, hein? Esse eu já assisti. é um dos melhores filmes de horror cósmico e não tem nenhum bicho louco. Mas horror cósmico? No lugar deles existe um Não sei farol. se é exatamente. Uma Não sei se é exatamente um horror cósmico. Tá, vamos ver se ele vai dar spoiler. Se Luz der, que eu te dou chama. também. Parece que ela emana calor, que revela segredos ou que simplesmente vai abençoar sua vida. É como se o farol fosse uma entidade mesmo, né? Essa luz do farol fosse algo ali que tá fazendo eles ficarem malucos. Só que aí que tá, né? Acho que o lance desse filme é meio que assim, tipo, não necessariamente o farol, eles, tipo assim, não é que o farol talvez seja de fato uma entidade, mas como os caras vão ficando malucos por ficar presos naquela ilha, eles vão meio que glorificando esse farol ou achando que esse farol é algo a ser divinizado, né? Algo assim. Parece um fone Ao Bluetooth com contemplá-la, no cabinho, esse entanto. fantasma. Caraca,
Caraca, meu mano botou logo a última cena do filme. Né? Diante de figuras ou muito experiências louco essa cósmicas cena. incompreensíveis, não só a mente vai à ruína, mas o próprio valor da existência. E num cenário onde nada faz sentido, tanto dentro de nós, à nossa volta e ao contemplar o céu, é difícil se recompor. Eu só não diria impossível. Apesar do terror e dificuldade em lidar com essas questões, eu acredito que existe um antídoto para tudo isso. O terror de identidade nos faz questionar quem somos. O da ruptura da realidade nos faz duvidar do mundo ao redor. E o horror cósmico nos lembra que nem uma coisa nem outra importa. Mas será que esses medos são tão reais quanto parecem? Apesar de cenas como a de Lake Mungo e de obras como The Beacons e Lovecraft baterem fundo em nós, a verdade é que eles só atingem a mente racional. Óbvio que ser confrontado por um doppelganger ou um conceito que quebra regras vai causar um incômodo. E muito. Se vai. Mas no fim... O antídoto, pegar pegar esse doppelganger aí, né, e... Bom, as não regras fala nada, e né, tudo cara? que foi apresentado no vídeo só existe O antídoto do país daí é você partir pra, né, pra tipo primitivo com o cara, na mano. percepção da mente. Talvez todos esses terrores não sejam tão difíceis como parece. All I see is hurt. Talvez sejam mais sobre o terror da dúvida, da perda de controle e segurança do que algo primordialmente existencial. E talvez seja justamente nela que esteja a resposta. Se perder a identidade nos assombra, a resposta pode estar em abraçar as mudanças. Se a realidade falhar, a gente ainda pode criar a nossa própria narrativa. E se o universo é indiferente, então somos nós que escolhemos o que importa. A insignificância nesse sentido pode ser assustadora, mas também libertadora. I'm unsure of the future, but I'm not concerned. Se tudo isso parece complexo, talvez o antídoto seja ainda mais simples. A fé. E não a fé no sentido religioso. No mas sentido, naquilo- no sentido religioso também, cara. que Pode, nos move, pode nos ser algo conecta e realmente. nos faz seguir em Eu frente. acho que pode ser muito bem. Pode ser algo que vai te ajudar bastante nisso daqui, sendo sincero. Is the one thing we're capable of perceiving that transcends dimensions of time and space. Não é o conhecimento absoluto que vence o medo, porque sempre existirão mistérios inalcançáveis. mesmo. O que derrota o medo é a certeza de que, independente do caos, há algo maior. Se prepare no sustentando comentário que tudo eu vou isso. fazer no vídeo. Já Algo pensei. que não precisa ser medido, provado ou Vou- explicado. Eu vou trollar. Apenas Nossa, muito bonito, né? sentido. Irado, hein, cara? Que videozão do mano Fear or... Bom, gente, é isso. Esse foi o vídeo. Foi bem diferente do que Caraca, você... muito bom. Bem diferente mesmo, né, cara? Gostei desse final que ele fez aqui, bem dramático, né, cara? Eu gosto dessas coisas, né, cara? Mas é o Vani, né, cara? Não posso deixar de dar aquela trollada, né? Eu sabia. A resposta final é Jesus. Amém, irmão Fiore. Paz a todos. E é isso, né, cara? Eu acho que é isso que ele quis dizer no final ali, cara. Muito bom mesmo, hein, cara? Que videozão irado.